Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia. Terceira parte: o materialismo dialético e a vida espiritual da sociedade. Somente o materialismo dialético dá uma resposta científica para o problema da consciência, como acabamos de ver na segunda parte. Além disso, somente ele nos leva a compreender a origem e a ação das ideias, das teorias sociais, das opiniões políticas e também das instituições políticas, que são parte componentes da sociedade. Stalin consagra a essa questão várias páginas capitais de sua obra Materialismo Dialético e Materialismo Histórico. Ela comporta dois aspectos que é preciso distinguir cuidadosamente. Primeiro, o aparecimento das diversas formas de consciência na vida social. Segundo, sua importância e o papel que elas desempenham aí. A 12ª lição aborda o primeiro aspecto. A 13ª lição aborda o segundo. A 14ª lição estudaremos a origem e a importância do socialismo científico. 12ª lição. A vida espiritual da sociedade é o reflexo da vida material. Um exemplo. Lê-se em certas brochuras da Unesco que a paz não pode ser assegurada senão pela pacificação dos espíritos e que é preciso, portanto, se quisermos acabar com a guerra, matá-la no espírito das pessoas. Em suma, a causa das guerras é subjetiva, ou ainda, como diriam os psicanalistas, é um instinto de agressividade oculto na consciência de cada homem. Ou ainda, o ódio hereditário. Tal concepção das causas da guerra é idealista. Muito distinta é a posição do materialista marxista. A causa das guerras encontra-se na realidade objetiva das sociedades. Na época do imperialismo, as guerras têm por origem as crises econômicas, que determinam a procura pela violência de novos mercados consumidores. É, pois, uma lei objetiva, a lei do lucro máximo, que explica as guerras. Quanto ao processo subjetivo, a ideia da guerra, o instinto de agressividade, o ódio, tem por origem precisamente nas contradições materiais que criam uma situação objetiva de guerra. É a realidade objetiva que explica a aparição do processo subjetivo, e não o inverso. Poderíamos apresentar muitos outros exemplos. De um modo geral, os tempos atuais evidenciam uma oposição poderosa entre a ideologia do capitalismo agonizante, ideologia dos ódios nacionais e raciais, ideologia da pilhagem e da guerra e a ideologia socialista triunfante, ideologia da ajuda mútua e da fraternidade entre as nações e entre os homens, ideologia da paz. Nota: uma brochura patrocinada por Eisenhower e pelo presidente da Universidade de Harvard traz as seguintes linhas, abre aspas, a guerra dota o homem do elevado sentimento que se tem quando se participa de um esforço comum, sentimento que está em contradição absoluta com o temor mesquinho e a ambição miserável de dispor de certa segurança social. Fecha aspas. Esta luta de ideologias contrárias foi expressa por Paul Eluard em versos magníficos. Tanto em um caso como em outro caso, é a realidade objetiva das sociedades, aqui o capitalismo, a grande burguesia cosmopolita, lá o socialismo e o movimento operário internacional, que torna inteligível a luta das ideias. A vida espiritual da sociedade é o reflexo de sua vida material. A vida espiritual da sociedade tem aspectos muito diversos. Arte, direito, religião, etc., dela dependem. Não podemos estudar todos esses aspectos pormenorizadamente. O leitor que se reportar à obra Materialismo Dialético e Materialismo Histórico verá que Stalin se dedica particularmente, em razão de sua considerável importância prática, às ideias sociais, às teorias sociais, as opiniões políticas e as instituições políticas.
As ideias sociais, isto é, as ideias que o indivíduo, numa sociedade, tem a respeito do lugar que ocupa na existência, tal artesão julga-se independente. As ideias sobre a propriedade, as ideias morais sobre a família, o amor, o casamento, a educação dos filhos, aquilo que Flaubert chamava as ideias recebidas. As ideias jurídicas fazem parte deste conjunto. Por exemplo, a ideia burguesa de que o direito de propriedade é um direito natural que não tem outro fundamento senão ele mesmo. Esta ideia traduz o fato material de que a propriedade privada é a base da sociedade burguesa. E como a propriedade privada dos meios de produção é intangível aos olhos da burguesia possuidora, compreende-se que a ideia da propriedade privada seja, para a moral burguesa, um dado axiomático. As teorias sociais, isto é, as teorias que sistematizam em um corpo de doutrina abstrato as ideias sociais acima enumeradas, por exemplo, a teoria da cidade, em Platão, a teoria do Estado, em Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Hegel, as teorias sociais dos utopistas, Babeuf, Saint-Simon, etc. As opiniões políticas, isto é, as opiniões monárquicas ou republicanas, conservadoras ou liberais, fascistas ou democráticas, etc., as ideias sobre a liberdade de opinião, de reunião, de manifestação, etc. As instituições políticas são o Estado e as diversas engrenagens do aparelho estatal. Muito importante é a tese marxista, que considera o Estado como um elemento da vida espiritual da sociedade. A vida material desta reflete-se na forma do Estado. 2. As explicações idealistas. Retornemos à posição dos idealistas, de que partimos. É a mais difundida, e sob diversos aspectos, dos quais examinaremos os seguintes. A tese mais antiga e mais obscurantista é a tese religiosa, teológica. Ela vê na vida material das sociedades um reflexo da ideia divina, a realização de um plano providencial. A ordem social é querida por Deus, assim como, segundo os teólogos, a natureza e o espírito do homem são imutáveis. Do mesmo modo, qualquer mudança na sociedade é ímpia, sacrílega. A mudança é demoníaca, uma vez que a violação da vontade de Deus. Toda ideia de mudança é pecaminosa. Uma consequência desse ponto de vista é o clericalismo. Somente o clero, depositário dos desígnios de Deus, pode garantir a ordem social. Perfeitamente adaptada à sociedade feudal, esta tese foi combatida pela burguesia revolucionária. B. Após esta, apresenta-se-nos uma tese idealista de essência burguesa, desenvolvida sobretudo pelos filósofos franceses do século XVIII. Combatiam o direito divino em nome do direito natural, da religião natural da razão. Ensinavam que a ordem feudal era desordem, porquanto não estava de acordo com as exigências da razão, da qual cada homem encontra a imagem em si mesmo. É, pois, em nome da razão, concebida por eles como primordial, universal e eterna, que é necessário transformar a sociedade, a ordem social. Esta será, então, enfim, o reflexo da ordem racional. Ainda que seja um progresso em relação à tese precedente, uma vez que exprime a ideologia da burguesia revolucionária em face da ideologia reacionária da feudalidade, esta tese é, como a anterior, idealista. Ela não faz indagações a respeito da origem das ideias. Ela as considera como um dado primordial do qual se deduz a realidade material das sociedades. É necessário observar, contudo, que os filósofos materialistas do século XVIII, notadamente Helvétius, tinham compreendido que as ideias de um indivíduo são frutos de sua educação. Tinham insistido sobre a variação das ideologias nas sociedades, tanto no tempo como no espaço. Porém,
não possuindo as ciências das sociedades que Marx deveria fundar, não podiam levar mais longe sua análise. C. É preciso reservar um lugar particularmente mais importante para Hegel. Com efeito, na sua filosofia da história, ele abordou resolutamente o estudo das relações entre o desenvolvimento material e o desenvolvimento espiritual da sociedade. Idealista, situa nos primórdios a ideia soberana que engendra a sociedade, tanto quanto a natureza. A história é um desenvolvimento da ideia. É assim que a história da Grécia Antiga é a revolução da ideia do belo. Do mesmo modo, Sócrates, Jesus e Napoleão são momentos da ideia. Sendo um dialético, Hegel faz, por vezes, notáveis análises, mas seu idealismo o leva a atribuir aos grandes um papel exagerado. Eles se transformam nos únicos agentes do progresso histórico. Este aspecto da filosofia hegeliana deveria ser explorado imprudentemente pela ideologia fascista, para a qual a massa nada é. Apenas conta o super-homem infalível. Abre aspas, o fascismo é aquilo que Mussolini pensa neste instante. Fecha aspas. Dizia um admirador do Duce. Hitler chamava suas tropas de choque. Abre aspas, pensarei por vocês. Fecha aspas. D. Outra forma de idealismo. A sociologia de Durkheim e dos seus discípulos. Muitos se surpreenderão ao se lhes dizer que a sociologia durkheimiana, que teve grande voga na França, é de inspiração idealista. Os sociólogos não condenam a teologia e a metafísica? Não se propunham o estudo positivo dos fatos sociais, instituições, direito, costumes, considerados em sua evolução sem preconceitos favoráveis ou desfavoráveis? Bem certo, mas há sempre uma distância entre os propósitos e os atos. Em regra geral, os sociólogos burgueses explicam as transformações materiais pelo desenvolvimento da consciência coletiva, que permanece ela própria misteriosa. A história das sociedades aparece, então, como a realização progressiva de aspirações morais que vagueiam em qualquer recanto da consciência humana desde os primeiros tempos. Por que a consciência coletiva evolui em certa direção, de preferência a qualquer outra? Não se sabe. É que, com efeito, os sociólogos ignoram, e alguns querem ignorar, a produção e a luta de classes, que são os motores da história. Permanecem na superfície. Se, por exemplo, o seguro social existe, muito bem, é porque as ideias evoluíram. Tudo se reduz, como na filosofia de Leon Bronchowicz, ao processo da consciência. Convém sublinhar que um dos mais ardentes campeões do idealismo, neste como em outros domínios, foi Proudhon, a respeito do qual já falamos. Para Proudhon, a história das sociedades é a encarnação progressiva da ideia de justiça imanente, a consciência desde as origens da humanidade. É assim que as relações de produção são a realização de categorias econômicas que dormitam na razão impessoal da humanidade. Esta consciência incriada, o gênio social, como diz Proudhon, está sempre no curso de toda a história. Por ela tudo se explica, não tendo ela que se explicar a si mesma. E como a consciência foi sempre o que ela é hoje, Proudhon com ela acaba negando a própria realidade da história. Citação de Proudhon: não é exato dizer que alguma coisa vem a ser, que qualquer coisa se produz. Na civilização como no universo, tudo existe, tudo age desde sempre. O mesmo se dá em toda a economia social. Fecha aspas. Absolutamente nada de novo sob o sol. A história é suprimida com um traço. Notemos de passagem
que Proudhon, sempre tão pronto para declamar contra jesuítas e teólogos em nome da consciência, Proudhon que opõe com ênfase o sistema da revolução, o seu, ao sistema da revelação. Proudhon que teme a organização revolucionária do proletariado e que, tomado de pânico diante da ação, assimila o Partido dos Trabalhadores a uma igreja, como fazem hoje os seus discípulos social-democratas. Proudhon é ele próprio vítima da ideologia clerical que crê combater. A consciência do burguês comedor de padres, que se toma como a medida do mundo e da história, não é outra coisa senão o antigo Deus vagamente laicizado. Nas suas raízes, o prudonismo é idealista. Marx cortou-lhe a carreira com sua prestigiosa obra Miséria da Filosofia, de 1847. É dela o seguinte trecho, abre aspas, citação de Marx. Admitamos, com Proudhon, que a história real, a história segundo a ordem do tempo, é a sucessão histórica na qual as ideias, as categorias, os princípios se manifestam. Cada princípio tem o seu século para se manifestar. O princípio da autoridade, por exemplo, teve o século XI, assim como o princípio do individualismo, o século XVIII. De consequência em consequência, seria o século que pertenceria ao princípio, e não o princípio ao século. Em outros termos, seria o princípio que faria a história, e não a história que faria o princípio. Quando, por conseguinte, para salvar os princípios, tanto quanto a história, pergunta-se por que tal princípio manifestou-se preferentemente no século XI ou século XVIII, e não em qualquer outro. É-se necessariamente forçado a examinar minuciosamente quais eram os homens do século XI, quais os do século XVIII, quais eram suas necessidades respectivas, suas forças produtivas, seu modo de produção, as matérias-primas, enfim, quais eram as relações de homem para homem que resultavam de todas essas condições de existência. Aprofundar todas essas questões não é fazer a história real, profana, dos homens em cada século, representar esses homens ao mesmo tempo como os autores e os atores do seu próprio drama, mas desde o momento que se apresenta os homens como autores de sua própria história, chega-se por um desvio ao verdadeiro ponto de partida, uma vez que se abandonou os princípios eternos de que se falava no começo. Fecha aspas, fim da citação. A crítica, assim feita por Marx a Proudhon, vale para todas as formas de idealismo que assinalamos, em A, B, C ou D. Em todos os casos, a realidade é posta às avessas, de tal sorte que a explicação concreta das ideias torna-se ininteligível. É o materialismo dialético que, pondo as coisas em posição adequada, mostra que as ideias sociais são o reflexo do desenvolvimento material objetivo da história. É unicamente o materialismo dialético que funda a ciência das ideologias. O idealismo exalta as ideias, exibe-se, censurando ao vil materialismo de as negar, o que, como veremos, é falso. Mas, na verdade, nelas, tanto mais fala quanto menos as compreende. Delas exige explicação para tudo, mas elas mesmas permanecem para ele inexplicáveis. 3. A tese materialista dialética. Citação de Stalin. Se é verdade que a natureza, o ser, o mundo material é o dado primordial, enquanto que a consciência, o pensamento, é o dado secundário derivado, se é verdade que o mundo material é uma realidade objetiva, existente, independentemente da consciência dos homens, enquanto que a consciência é um reflexo dessa realidade objetiva, segue-se daí que a vida material da sociedade, seu ser, é igualmente um dado primordial, enquanto que sua vida espiritual é um dado secundário, derivado, que a vida material da sociedade é uma realidade objetiva
existindo independentemente da vontade do homem, enquanto que a vida espiritual da sociedade é um reflexo dessa realidade objetiva, um reflexo do ser. Fecha aspas, fim da citação. A tese segundo a qual a vida espiritual da sociedade reflete sua vida material é, pois, uma consequência direta do materialismo filosófico que foi exposto na segunda parte desta obra, mas particularmente na 10ª lição. A vida material da sociedade é uma realidade objetiva, que existe independentemente da consciência e da vontade, não somente dos indivíduos, mas do homem em geral. É precisamente a esta realidade objetiva, independente da consciência, que certos pensadores idealistas, incapazes de lhe compreender as leis, chamam de fatalidade. Os existencialistas renovaram o vocabulário, mas mantiveram a coisa. Eles falam de homens lançados no mundo, de homem em situação. Veremos na parte 4 desta obra, consagrada ao materialismo histórico, que essa situação não é um mistério e que podemos estudá-la cientificamente. Alguns exemplos nos farão compreender o que é esta realidade objetiva, independente da consciência. Quando, sob a feudalidade, a jovem burguesia da Europa começou a construção das grandes manufaturas, ela ignorava as consequências sociais dessa inovação que deveria levar a uma revolução contra o poder real, do qual ela apreciava então a benevolência. A monarquia encorajou as manufaturas nascentes e contra a nobreza na qual sonhava entrar. Quando os capitalistas russos implantaram na Rússia dos czares a grande indústria moderna, eles não tinham consciência de que estavam preparando as condições para o triunfo futuro da Revolução Socialista. Quando o sapateiro do qual nos fala Stalin, em Anarquismo ou Socialismo, se engajou na casa de Adelkhanov, abre aspas, ignorava que a consequência remota dessa decisão, que ele acreditava provisória, seria a sua adesão às ideias socialistas. Fecha aspas. Abre aspas, uma citação interessantíssima da passagem que Stalin dedica a esse sapateiro. Citação de Stalin. Imagine-se um sapateiro que possuía uma pequenina oficina, mas que, não tendo podido aguentar a concorrência das grandes empresas, teve de encerrar suas atividades e empregar-se numa fábrica de calçados permanente, a Adelkhanov, em Tiflis. Empregara-se na casa de Adelkhanov, não para se tornar um operário assalariado permanente, mas para juntar dinheiro, formar um pequeno capital e poder então reabrir sua oficina. Como se vê, a situação desse sapateiro já é a do proletariado, mas sua consciência não é ainda a de um proletário. Ela é inteiramente pequeno-burguesa. Dito de outro modo, a situação pequeno-burguesa desse sapateiro já desapareceu, não existe mais, mas a sua consciência pequeno-burguesa ainda não desapareceu. Ela está retardada em relação à sua situação de fato. É evidente que lá, ainda, na vida social, são as condições exteriores, a situação dos homens que mudam em primeiro lugar, e depois, como consequência, sua consciência. Voltemos, contudo, ao nosso sapateiro. Como já sabemos, ele pensa em juntar dinheiro para reabrir sua oficina. Proletarizado, põe-se, pois, a trabalhar o nosso sapateiro, e logo vem a perceber que é muito difícil juntar dinheiro, porquanto o salário mal dá para a sua manutenção. Observa também que não é coisa muito fácil abrir uma oficina própria. O aluguel do local, os caprichos da clientela, a falta de dinheiro, a concorrência dos grandes empresários e tantos outros embaraços. Tais são os cuidados que afligem o espírito do artesão. Ora, o proletariado está relativamente livre de todos esses cuidados. Não é inquietado nem pelo cliente, nem pelo pagamento do aluguel.
Pela manhã, vai para a fábrica. À tarde, dela se retira muito tranquilamente. E aos sábados, mete também tranquilamente seu pagamento no bolso. É então que, pela primeira vez, os sonhos pequeno burgueses do nosso sapateiro têm suas asas cortadas. É então que, pela primeira vez, tendências proletárias nascem em sua alma. O tempo passa e o nosso sapateiro começa a perceber que lhe falta dinheiro para comprar o estritamente necessário e que está precisando, portanto, de um aumento de salário. Percebe ao mesmo tempo que seus companheiros falam de sindicatos e de greves. A partir desse momento, o nosso sapateiro toma consciência do seguinte fato: para melhorar sua situação, é preciso lutar contra os patrões e não abrir uma oficina própria. Ele adere ao sindicato, toma parte no movimento grevista e esposa em seguida as ideias socialistas. Foi assim que a mudança da situação material do sapateiro determinou, no fim de contas, uma mudança na sua consciência. Primeiro mudou sua situação material, depois, passando algum tempo, sua consciência mudou em consequência. Fecha aspas. Pode dizer o mesmo tanto das classes quanto da sociedade em seu conjunto. Fecha aspas. Citação de Joseph Stalin. Voltando ao texto. Quando os imperialistas americanos, e depois deles, os capitalistas ocidentais, em 1947, baseados no Plano Marshall, organizaram o bloqueio econômico contra a União Soviética e as democracias populares, estavam longe de pensar que contribuiriam, assim, para a formação de um novo mercado mundial, o mercado socialista, e para a desagregação do antigo mercado capitalista único. Assim é a fatalidade sobre a qual muitos romancistas tecem rendas literárias. A luta para a satisfação dos interesses imediatos determina, a longo ou a curto prazo, consequências sociais independentes da vontade daqueles que desencadearam essa luta. Esses interesses imediatos não são, aliás, de modo algum arbitrários, uma vez que correspondem a uma situação objetiva, a um momento de tal sociedade, de tal classe social. Daí deriva uma proposição fundamental do materialismo histórico, formulada por Marx da seguinte maneira, abre aspas, citação de Marx e Engels, na produção social de sua existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade, relações de produção que correspondem a determinado grau de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. Fecha aspas. Por exemplo, as relações capitalistas de produção não foram escolhidas pelos homens. O desenvolvimento das forças produtivas no seio da sociedade feudal conduziria, necessariamente, à formação de relações capitalistas de produção e não outras, quer os homens o quisessem ou não. Assim é que cada nova geração é obrigada a partir das condições objetivas que lhe legaram. Fatalidade, então? Não, pois, nós veremos, o estudo científico das relações objetivas de produção nos permite compreender sua natureza, prever sua evolução e acelerá-la. Alegar a qualquer propósito a independência do espírito, a maneira dos idealistas, é ignorar muito simplesmente as condições objetivas que se impõem prioritariamente ao espírito, ainda mesmo que ele nada saiba sobre isso, pois tal é a infeliz sorte do pensador idealista. Como ele parte de sua própria consciência e como não busca se informar sobre as condições objetivas que fazem com que ele exista e se exerça, crê que ela se basta a si mesma. Ilusão combatida pelo materialismo. Isto posto, é preciso extrair das observações que acabamos de apresentar uma importante conclusão prática. Mostramos que grandes mudanças materiais ocorrem na história sem que os que participaram da transformação ou a suscitaram tivessem consciência de suas consequências.
sem que eles a tenham querido. É, portanto, falso pretender que não haverá revolução socialista num país, a não ser que todos os trabalhadores tenham sido previamente conquistados pela teoria revolucionária. Os milhões de indivíduos que, em outubro de 1917, fizeram a Revolução Russa, não enxergavam tão longe quanto Lenin e os bolcheviques, guarda avançada científica da Revolução. Mas, desempenhando aquela grande tarefa histórica, trabalhavam para a transformação de sua própria consciência, para a vitória do homem novo, vitória cientificamente prevista por Marx. B. A vida espiritual da sociedade é um reflexo da realidade objetiva da sociedade. Não é a vontade dos homens que determina arbitrariamente as relações sociais, já dissemos. Ao contrário, é a consciência dos homens que é condicionada pela realidade material da sociedade da qual eles são membros. Ora, esta sociedade, retornaremos mais detidamente a este tema na parte 4 deste manual, não nasceu por milagre. Ela é o conjunto das relações que se constituíram para assegurar aos homens uma luta vitoriosa contra a natureza. Relações necessariamente condicionadas pelo nível das forças produtivas das quais os homens dispunham e às quais necessitavam acomodar-se. Há 10.000 anos atrás, as relações entre os homens não podiam ser aquelas que a grande indústria engendrou. Tal é o conjunto bastante complexo que é preciso considerar quando se quer compreender de que modo as ideias sociais são um reflexo da sociedade. Citação de Stalin, abre aspas. A história mostra que, se em épocas diferentes os homens tiveram ideias e desejos diferentes, é porque em épocas diferentes os homens lutavam diferentemente contra a natureza para prover suas necessidades e que, por conseguinte, suas relações econômicas revestiam um caráter diferente. Houve um tempo em que os homens lutavam contra a natureza em comum, sobre as bases do comunismo primitivo. Nessa época, a sua propriedade também era comunista, e era por isso que eles mal distinguiam o meu do teu. A consciência deles era comunista. Tempo veio em que a distinção entre o meu e o teu penetrou na produção. Desde esse momento, a propriedade tomou um caráter privado e individualista. É por isso que o sentimento da propriedade privada penetra na consciência dos homens. E eis, enfim, a época de hoje, em que a produção toma de novo um caráter social. Por conseguinte, a propriedade não tardará, por seu turno, a assumir um caráter social. E é por isso que o socialismo penetra a pouco na consciência dos homens. Fecha aspas. Fim da citação. Vê-se, pois, o erro do materialismo vulgar. Verificando que não há pensamento sem cérebro, daí conclui que as ideias sociais têm uma determinação puramente orgânica. Se modificarmos o organismo de um indivíduo, mudar-lhe-emos as ideias políticas. O materialismo filosófico constata, na verdade, que o cérebro é o órgão do pensamento. Mas este cérebro, mesmo, é inseparável das condições objetivas que determinam que haja homens. Ele é o cérebro de um ser social. Tal como expressou Marx, abre aspas, o homem, em sua realidade, é um conjunto de relações sociais. Marx, extrato da sexta tese sobre Feuerbach. No cérebro pensante se reflete, pois, o conjunto das relações sociais. Que o indivíduo ignore esse fato, que tal filósofo da universidade nunca o tenha suspeitado, eis o que não tem poder de mudar o fato. Um dos exemplos mais característicos de ideologia como reflexo nos é fornecido pela religião. A exemplo dos teólogos, os idealistas professam que todo homem encontra espontaneamente em si mesmo a ideia de Deus. Afirmam que esta ideia existe desde as origens da humanidade e durará tanto tempo quanto ela. Na realidade, a ideia de Deus é um produto da situação objetiva dos homens nas sociedades antigas.
Segundo a fórmula de Engels, a religião nasce das concepções limitadas do homem. Concepção limitada em quê? De um lado, pela quase total impotência dos homens primitivos diante de uma natureza hostil e incompreensível. De outro lado, por sua cega dependência em relação à sociedade que eles não compreendiam e que lhes parecia a expressão de uma vontade superior. Assim, os deuses, seres inexplicáveis e todo-poderosos, senhores da natureza e da sociedade, foram o reflexo subjetivo da impotência objetiva dos homens diante da natureza e da sociedade. O progresso das ciências da natureza e da sociedade devia evidenciar o caráter ilusório das crenças religiosas, crença nos deuses e depois, por abstração, crença em um Deus único. Contudo, enquanto subsiste a exploração do homem pelo homem, subsistem as condições objetivas para a crença em um ser sobre-humano que dispensa felicidade ou desgraça. O homem põe, Deus dispõe, pensava o camponês da antiga Rússia, esmagado pela miséria e sem perspectiva de futuro ao confiar sua sorte à divindade. A Revolução Socialista, tendo dado à coletividade o domínio das forças produtivas, deu aos homens, ao mesmo tempo, a possibilidade de dirigir cientificamente a sociedade, aumentando além disso e cada vez mais depressa seu poder sobre a natureza. Criaram-se, portanto, as condições objetivas para que se apaguem pouco a pouco da consciência dos homens as mistificações religiosas que outras condições objetivas tinham engendrado e mantido. Da mesma maneira, as ideias morais são um reflexo das relações sociais objetivas, um reflexo da prática social. Os idealistas veem na moral um conjunto de princípios eternos, absolutamente independentes das circunstâncias. Eles nos veem de Deus ou nos são ditados por uma consciência infalível. Mas basta apenas notar que, por exemplo, o mandamento "não roubarás" não poderia ter existência e sentido a não ser no dia em que a propriedade privada apareceu. Na sociedade comunista, a noção de roubo perderá seu fundamento real, porquanto a abundância de bens será de tal ordem que nada haverá para se roubar. Como, pois, falar de moral eterna depois disso? A moral se transforma com a sociedade por influência dela. É por isso que, evoluindo a sociedade pela luta de classes, dá-se, em contrapartida, uma luta entre a moral da classe dominante e a moral da classe explorada. A primeira é de espírito conservador reacionário, a outra é cada vez mais revolucionária. Mas como a classe dominante tem tido à sua disposição, durante muito tempo, poderosos meios para impor suas ideias, milhões de homens aceitam sem discussão a moral da classe dominante como sendo amoral. Mistificação, aliás, da qual os próprios componentes da classe são vítimas. Ilustremos isso com um exemplo. A burguesia francesa revolucionária do século XVIII orientou seu assalto contra a feudalidade em nome da liberdade, da razão e da justiça, todas igualmente eternas. Identificava seus interesses de classe revolucionária com os da humanidade em geral. Ela era, então, sincera. Porém, a vitória da Revolução Francesa deu às palavras seu verdadeiro sentido, seu sentido histórico. Ela mostrou que aquelas ideias morais universais eram apenas a expressão de interesses próprios de uma classe. Liberdade? Sim. Liberdade para a burguesia produzir e comerciar para obter seus lucros de classe. Liberdade de reservar para ela o poder político, etc. Mas, ao proletariado, esta burguesia que havia feito a revolução sob a bandeira da liberdade, recusava a liberdade de constituir sindicatos, lutar pela greve, etc. Foi em nome da moral eterna que ela guilhotinou Babeuf, porque, de fato, ele queria suprimir a propriedade burguesa. A respeito desse tema, Engels disse, abre aspas,
Sabemos hoje que esse reino da razão não era outro senão o reino idealizado da burguesia, que a justiça eterna, tal qual foi então proclamada, encontrou sua realização adequada na justiça burguesa. Fecha aspas. Isto quer dizer que jamais haverá moral universal? De modo algum. A moral será a mesma para todos quando se realizarem objetivamente as condições sociais que tornarão efetiva tal moral, isto é, quando o triunfo mundial do comunismo abolir para sempre toda a oposição de interesses entre os homens, abolindo todas as classes. É, por conseguinte, a luta revolucionária do proletariado contra a burguesia e contra a sua pretensa moral universal, e não a fácil pregação dos idealistas que abrirá objetivamente o caminho para o triunfo de uma moral universal, isto é, plenamente humana. Essa autêntica moral universal é, hoje, para nós, impenetrável? Não. Seus princípios de solidariedade fraternal encontram sua primeira realização mesmo na sociedade capitalista, na moral da classe revolucionária, o proletariado. E com mais forte razão, bem entendido, nos países em que a Revolução Socialista já triunfou. Com efeito, enquanto que a burguesia, liquidando a feudalidade, substituiu uma exploração por outra, o proletariado, destroçando o capitalismo, suprime toda e qualquer exploração do homem pelo homem. A supressão dos antagonismos de classe prepara o florescimento da moral comunista universal, da qual a moral da classe do proletariado revolucionário constitui a primeira forma. Sobre esse capital problema da moral, ler particularmente Lenin, Le Tâche de Fédération de la Jeunesse, nas obras completas. Vimos que a oposição das ideias morais no curso da história, e de um modo geral, a oposição das ideologias, reflete a oposição dos interesses das classes sociais em presença. É dessa forma que se pode compreender por que as ideologias sociais e políticas evoluem. Se, por exemplo, a burguesia na França, em 160 anos, passou do universalismo moral, todos os homens são irmãos, ao racismo fascista, ódio ao judeu, chicote para os trabalhadores do norte da África, etc., isso se explica pela evolução material dessa classe. Como revolucionária, acreditava poder falar em nome de todos os homens. Com seu poderio ameaçado por seu turno, ela justifica sua dominação por um pretenso direito do sangue. Assim, procederam outrora os senhores feudais. C. Como surgiram as novas ideias e teorias sociais e políticas. Para o idealismo, as ideias surgem no espírito dos homens, sem que se saiba por quê, independentemente de suas condições de existência. Porém, então, se coloca uma questão a qual o idealismo é incapaz de responder. Por que tal ideia apareceu nos nossos dias e não na antiguidade? O materialismo dialético, que nunca separa as ideias do seu fundamento objetivo, não crê que as novas ideias surjam por uma operação mágica. As novas ideias surgem como solução de uma contradição objetiva que se desenvolveu na sociedade. Sabemos com efeito que o motor de todas as transformações é a contradição. Ver a quinta lição. O desenvolvimento das contradições no seio de uma sociedade apresenta, desde que tais contradições se tornem mais agudas, a tarefa de as resolver. Então, aparecem as ideias novas, como tentativa para resolver essas contradições. Foi o desenvolvimento das contradições próprias da sociedade feudal, o divórcio entre as relações de produção envelhecidas e as novas forças produtivas, que suscitou na classe ascendente as ideias revolucionárias. Viu-se surgir, então, há centenas, os planos de reforma social e política.
Um processo análogo se deu na sociedade capitalista. As ideias socialistas nasceram para resolver as contradições que fazem sofrer milhões de homens, mulheres e crianças. O que distingue os grandes inovadores é sua aptidão para resolver problemas e, como reflexo das contradições objetivas da sociedade, se apresentam mais ou menos confusamente à consciência dos seus contemporâneos. Abre aspas, citação de Marx e Engels. A humanidade não se propõe senão problemas que ela pode resolver, pois, examinando-se a coisa de perto, ver-se-á que o problema não surge senão onde as condições materiais para o resolver já existem, ou pelo menos estão em vias de existir. Fecha aspas. Incompreensível para quem não é iniciado no materialismo dialético, essa frase se explica assim. Quem diz problema, diz contradição a resolver. Mas o que é a contradição, se não uma luta entre o antigo e o novo? Se, portanto, uma contradição aparece, é porque o novo já está aí, seja em germe, seja parcialmente. Exemplo, a sociedade feudal não poderia ser posta em causa a não ser no dia em que, em seu seio, começaram a se manifestar as forças antagônicas que a deviam destruir mais tarde. A indústria, a burguesia. A solução do problema foi a vitória desse novo que buscava seu caminho. D. O problema das sobrevivências. A concepção que expusemos nesta lição permite esclarecer uma importante particularidade da história das ideias: o problema das sobrevivências. Há sobrevivências quando uma ideia subsiste nos espíritos, apesar de já terem desaparecido as condições objetivas que fundamentavam sua existência. Uma tese essencial do materialismo filosófico é a de que a consciência é posterior à realidade material, natureza e sociedade. Há um retardamento da consciência em relação à situação objetiva. É assim que o antigo sapateiro, do qual nos fala Stalin, leva objetivamente uma vida de proletário, mas mantém, durante certo tempo, uma consciência de pequeno burguês. Da mesma maneira, numa sociedade cuja base material se transforma, os homens não chegam senão, com certo retardamento, à consciência dessas transformações. Quando estas se apresentam, buscam então solução no arsenal das velhas ideias que eles guardaram do passado. As sobrevivências, ideias nascidas em condições objetivas antigas, levantam obstáculos às ideias novas, que correspondem às novas condições objetivas. Exemplo, nos começos do capitalismo, os proletários explorados pela burguesia industrial buscavam uma solução para a sua miséria num utópico retorno ao artesanato. Eles destruíam, então, as máquinas. Mas as sobrevivências devem, inevitavelmente, recuar à medida que se desenvolvem as contradições objetivas. Então, o retorno ao passado aparece cada vez mais como impossível, enquanto que as ideias novas se reforçam por serem as únicas adaptadas às forças objetivas em ascensão. O passado se prolonga nas consciências até o dia em que o presente se torna intolerável a ponto de se tornar necessário encontrar o novo. É, portanto, o futuro que o traz. 4. Conclusão. O título desta lição está justificado. É da vida material da sociedade certamente que se deve partir para compreender sua vida espiritual. Tiramos daí alguns ensinamentos de grande alcance prático. Primeiro, os únicos problemas solúveis no momento são aqueles em que se evidenciam as necessidades reais da sociedade. Os marxistas fundam, por conseguinte, sua ação num estudo aprofundado das condições objetivas de dado período. É por isso que essa ação é frutuosa.
Opõem-se, assim, ao idealismo de um Bloom que, negando o caráter material dos fatos sociais, e em particular dos fatos econômicos, transformava o socialismo em mística. Toda ação estava, por isso mesmo, destinada ao fracasso. Segundo, nas relações com os trabalhadores, o militante revolucionário não deve ficar no exame daquilo que eles pensam. Uma coisa são as ideias, outra as condições materiais. Tal proletário pode, sofrendo contra a sua vontade a pressão ideológica da burguesia, ter ideias conservadoras. Pode tal fato ser motivo de espanto? Não. Sabemos que a classe dominante, ao mesmo tempo que explora os trabalhadores, usa todos os meios para os persuadir de que tudo isso está muito correto. A moral oficial ensinada nas escolas não preconiza a luta de classes, mas a aceitação serena da situação existente. Não se deve, portanto, condenar esse proletário. Suas falsas ideias exprimem a realidade objetiva de uma sociedade em que a burguesia reina. Mais ainda, acima da diversidade das opiniões que dividem os trabalhadores, o revolucionário, ao realizar a análise materialista das condições objetivas, porá em evidência a comunidade dos seus interesses. Assim, se fundamentará a unidade de ação. A unidade de ação é possível porque, em suma, não são as ideias que determinam as condições da luta de classes, mas as condições da luta de classes é que determinam as ideias. Foi por isso que, em 1936, Maurice Thoré, dirigindo-se aos trabalhadores católicos ou Cruz de Fogo, lhes disse, abre aspas, sois trabalhadores como nós, que somos comunistas. Unamo-nos na luta comum para o bem do nosso povo e de nosso país. Fecha aspas. Thoré. Terceiro, a transformação das ideias, tal como o mostramos nesta lição, tem uma base material. Daí resultam grandes consequências para a educação revolucionária dos trabalhadores. A penetração das ideias revolucionárias não se pode fazer senão na e pela luta, em ligação com as tarefas concretas da vida, nos estaleiros, nas oficinas, nas minas e nos escritórios. É a luta social, condição objetiva, que torna possível as mudanças decisivas na consciência dos trabalhadores. Reflexo subjetivo. Assim é que, unidos na luta para resolverem as contradições objetivas da sociedade capitalista, os trabalhadores ainda não revolucionários fazem sua experiência. Com a ajuda da vanguarda marxista-leninista, descobrem as soluções para os seus males e, ao mesmo tempo, tornam-se revolucionários. Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia.